Olá, meu vídeo foi encerrado, não sei por quê, mas ainda bem porque a gente não tinha começado. O que será que aconteceu? Não sei. Agora vamos. Tadashi. Oi, Olá! Carol, tudo Não, o bem? Instagram falou, seu vídeo foi encerrado. Acho que ele falou assim, você tá falando demais e me bloqueou aqui. Bom dia, tudo Tudo e bem? você? Tudo bem, tudo ótimo. Estava Então aqui tá bom. conversando já com quem estava escutando sobre esse assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre fé, sobre espiritualidade, sobre tentar parar com aquilo que a gente tem pensado e tem aprendido e abrir a nossa mente para novas informações, para respeitar ao próximo, para aprender com quem a gente puder aprender. E você é uma pessoa que eu amo aprender com você. Então, estou muito feliz da gente fazer a nossa terceira live aqui. Que Pois é, honra, que privilégio. Obrigada, Tadashi. eu que te agradeço, Carol. Eu quero só fazer um adendo aqui, porque eu escutei você falando no início, né? E é tão interessante porque de manhã eu estava meditando e aí eu me conectei com a live para, gente, o que a gente vai falar e tal. E é muito curioso porque veio muito ao encontro assim, do que você começou a falar na abertura, né? Uma de respeitar as crenças alheias, né? Aprender com culturas diferentes, né? Porque eu sinto assim que toda religião que seja tem muito para ensinar, né? E a gente pode aprender com todas elas e tirar o que é bom de todas elas. E aí eu fiquei pensando, eu acho que você, por exemplo, tem uma bagagem muito grande quando vai falar de fé, quando vai falar de Deus, né? Quando vai falar de espiritualidade. Eu sinto que você tem uma bagagem muito grande. E aí me remeteu à nossa última live, que a gente falou exatamente sobre isso, mas e tem todo um link com o que a gente vai falar hoje também, que é a questão da fé, né? A Então gente foi fez muito a bom. nossa primeira live falando sobre espiritualidade, né? O que é espiritualidade, mas gostaria de retomar um pouco, até para quem não ouviu a primeira, já tem um tempo que a gente fez, e a Sim, segunda, que foi muito interessante, que foi sobre criança ferida. E todos nós temos essa criança ferida. Eu adorei aprender esse termo com você, porque acho que é mais fácil de identificar e aceitar, entender quem é essa criança, por onde ela passou. sim, Então, quem sim. perdeu a live pode assistir aqui no IGTV e quem tem interesse de se aprofundar mais nesses assuntos também pode acompanhar o Tadashi, que tem feito meditações, que tem atingido milhares de pessoas, graças a Deus, né, Tadashi? Muita Graças a gente Deus. junta e muitos cursos que você tem feito também online, que tem sido um sucesso, né, Tadashi? Graças a Deus, Carol. Eu acho que tem uma música que fala assim que o que é feito com amor é para sempre e não tem fim, né? E a sensação que eu tenho assim é que isso nunca se tornou tão verdade nesse momento, porque as lives com meditações, por exemplo, que a gente está fazendo às 6 da manhã, né, e às 20 horas, foi assim com uma intenção simplesmente de ajudar as pessoas a sair do estado de sofrimento, né? Sim, E a meditação ela tem essa característica de realmente tirar as pessoas do estado de sofrimento, não é eliminar o problema, né? Então, o Covid-19 continua aí, os problemas continuam sim. aí, mas as pessoas que vêm nessa prática, a gente já está 68 dias fazendo essas meditações, e Olha, as pessoas que vêm fazendo, vêm sentindo realmente assim, que saíram do estado de sofrimento e conseguem encarar o problema com assertividade, com inteligência emocional e vai por aí. Agora, o que eu quero demais. colocar é que exatamente a intenção de se fazer, né? Então, por exemplo, eu vejo as suas lives que você faz também, com essa intenção de ajudar as pessoas, que seja no processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal, de crescimento psicológico, e sem pretensão nenhuma, simplesmente com esse objetivo de colocar o coração a serviço, colocar o amor a serviço e ajudar o próximo, né? Que é E o o que que eu vejo assim nos que faz bem. é e isso traz um resultado de impacto para o mundo, né? Porque o mundo fica com uma energia melhor, É né? O mundo verdade. fica com uma energia melhor. Então
O que eu sei assim que o desdobramento dentro do Instituto Tadashi Kadomoto, mesmo nos cursos online, vieram todos da meditação. Olha que lindo. Só um desdobramento, né? Então foi muito lindo. E Graças a demais. Deus. Parabéns, Tadashi. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito, né? Fiz o Leader Training, que com certeza mudou, impactou muito a minha vida, mudou a maneira de eu perceber várias coisas. E, enfim, falar sobre espiritualidade com você é algo realmente é um privilégio para mim e para todos que estão escutando. Então, vamos começar falando sobre a diferença de espiritualidade e fé. E religião, desculpa. Qual que é a diferença que, na sua opinião, entre essas duas categorias? Semana passada eu falei isso numa TV, gerou uma certa polêmica, mas a gente já falou isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu penso que espiritualidade é livre, né? Espiritualidade é livre e vai em direção à totalidade do que a gente realmente é. E a religiosidade é cheia de regras, né? Cheia de dogmas. E o que eu penso assim que nem todo mundo que tem religiosidade tem espiritualidade, né? É a forma como eu penso. As pessoas que estão assistindo podem até não acreditar nisso. E eu sempre brinco com as pessoas, não acreditem em tudo que eu falo e vai pesquisar, vai estudar, vai sentir na própria pele todo esse processo. Agora, a espiritualidade, ela não tem ligação nenhuma com nenhuma religião, tá certo? Então, quando eu digo é livre, porque é livre, né? Eu posso contar uma história rapidinho? Deve, adoro Nesse essas processo histórias. de meditação, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, meditação é de Deus? E aí eu falei para ela, isso num direct. Aí eu falei, para a senhora me perguntar isso, a senhora deve estar com algum conflito religioso. Sim. E aí ela relatou o que estava acontecendo e que alguém falou para ela que meditação não era de Deus. Sim. E eu falei para ela, eu respeito a opinião dessa pessoa, tá certo? Para falar que meditação não é de Deus, porque provavelmente ele não conhece o que é meditação, né? E eu vou falar para a senhora o que eu penso. E aí eu relatei para ela o seguinte, que eu tive uma grande mestra, eu falei isso para você na primeira live nossa. E ela dizia assim, que bandeira branca que representa a paz no Oriente Médio é diferente da bandeira branca que representa a paz aqui no Brasil? A resposta é lógico que é não, tá certo? Porque bandeira branca representa a paz em qualquer lugar do mundo, né? E aí essa mestra me dizia assim, Deus é Deus. Não tem Deus católico, Deus protestante, Deus budista, Deus espírita. Deus é Deus. Agora, Deus católico, Deus budista, Deus protestante, isso é do ego do homem. Isso é do ego do homem, tá certo? E Deus é Deus. Então eu falei para ela assim, meditação é de Deus. O que a senhora está sentindo nesses 40 dias que ela está meditando? Ela falou, em paz, e eu sinto a conexão com Deus. Eu falei, então é de Deus. Ponto. Então o que eu sinto assim que a espiritualidade, ela tem essa liberdade, tá certo? Eu posso me conectar a Deus de qualquer forma, né? E eu fiz um vídeo agora, acho que uma semana atrás, que eu achei, deu muito resultado, que foi muito interessante, porque eu disse assim, a gente tem o livre-arbítrio para fazer qualquer caminho, né? Agora, qualquer caminho que não tenha Deus não é um bom caminho, tá certo? Porque ali existe o mal, né? Agora, qualquer outro caminho que tenha a presença de Deus, esse é um bom caminho, tá certo? Então, qual caminho? Não importa, tá certo? Desde que tenha Deus, né? E eu acredito que a espiritualidade é isso, sabe? É livre para escolher qualquer caminho que tenha Deus, né? Sim. Onde não tem Deus, aí eu acho que é um mau caminho. Eu estava falando, né? Até que você comentou sobre essa fala também, que é o que eu aprendi também morando fora, viajando. Eu gosto muito Sim. de viajar e me colocar ali naquela terra, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de critério quando a gente escuta uma informação
de quando foi escrito, aonde foi escrito, para quem foi escrito, a cultura que aquele povo estava na época. Eu sempre gostei de uma frase que eu escutei uma vez, muitos anos atrás, e eu repito até hoje, porque ela cabe, que diz assim: uma frase fora de contexto é pretexto, né? Então, na verdade, não é só uma frase, é tudo que você vê na vida que está fora de contexto é um pretexto. Então, muitas vezes, a gente cria dogmas, a gente cria intenções religiosas, crenças, por causa de frases, de pretextos, né? Sim, a gente não está exatamente. vendo o contexto todo daquele povo, daquele lugar. Porque se você olhar em toda a história, tudo que aconteceu, você vai entender que tudo tem coerência, tudo tem propósito, tudo é cabível dentro daquela cultura. Eu acho que isso é o mais lindo, assim, eu me sinto de verdade, graças a Deus, muito próxima a ele desde pequena. Vou aproveitar aqui esse momento até para contar um pouco. Eu tive um avô judeu, eu tive um pai agnóstico, eu brinco às vezes que ele é ateu, uma mãe muito católica, apostólica romana. Frequentei muitos anos a igreja evangélica e tive avó espírita, bisavó espírita também, então tive um mix, mas sempre católico, né? A família católica, estudei em colégio católico e tudo mais. Então, o que aconteceu? Isso me deu uma visão muito grande de quem era Deus, porque desde pequena eu via a similaridade, eu não via as diferenças. Legal, E eu muito acho legal. que esse é um segredo de você buscar a sua espiritualidade. Busque o que é igual. Não fique... Eu acho que o erro maior do ser humano, inclusive meu, é procurar o que tem de errado, ao invés de aproveitar o que tem de mais precioso, o que tem de mais lindo, é aquilo que tem igual. É onde você vai gerar crescimento, onde você vai explorar a tua fé. Você sabe, Tadashi, acho que até por causa dessa live de hoje, eu sonhei com algo muito espiritual, muito diferente, e fazia muito tempo que eu não sonhava. Eu sonhei com um crematório, algo muito dark, assim, né, pesado, com pessoas mortas, assim, e eu ia lá porque tinha alguém que não estava morto. E aí eu ia lá e falava e tentava convencer a todos. E aí as pessoas não queriam me escutar e queriam cremar uma pessoa que eu não me lembro quem era. Aí eu olhei assim, eu falei, por favor, me dá essa chance. E aí a pessoa, enfim, aí a pessoa não estava realmente morta e estava viva e não cremaram essa pessoa. E aí eu fiquei pensando quão forte é esse ímpeto assim de querer salvar, de querer ajudar, de querer, né? E isso é muito a espiritualidade, porque quando a gente quer ajudar, a gente automaticamente está ligado a Deus, né? A gente com certeza. Esse ímpeto de querer fazer o bem, de querer se cuidar, de querer amar quem está ao seu lado. Hoje eu acordei, já coloquei um versículo que diz assim: amai os seus inimigos, né? E orai por aquele que persegue, que estão perseguindo. Eu vi o post. É muito lindo isso, porque você, como é que eu vou amar aquele que está me fazendo tão mal, né? Como é que eu vou orar? Imagina, orar é querer o bem, né? Desejar o bem. Poxa, como é que eu vou? É que essa pessoa está me perseguindo, está me importunando, me infernizando a vida. E quanto mais você coloca isso que você faz na meditação, né? Quanto mais positividade, quanto mais esperança, amor você coloca em outras vidas, mais as coisas vão se encaixando em volta de você, né? Com certeza, com certeza. Não, linda essa história sua. Eu vi seu post. E o que eu fico vendo, Carol, eu acho assim que como Deus faz as coisas certas, né? Se pensar assim, toda a sua história, o que você viveu, te deu um embasamento assim de respeitar a crença alheia, né? Respeitar a crença alheia, porque eu falo isso e eu vou morrer falando isso. O grande problema é que a gente não respeita as crenças alheias, né? E o dia que a gente respeitar a crença alheia, a gente vai viver em paz, né? Agora,
isso se pensar assim, inclusive questões religiosas, tá certo? Eu achar que a minha crença religiosa é melhor do que a sua, né? E você achar que a sua é melhor do que a minha, e aí começa a guerra santa, tá certo? Agora, no dia que a gente respeitar, exatamente o que você falou, achar os pontos em comuns, porque eu falo, um ponto que eu considero comum, né, em qualquer religião, porque eu também tenho uma história muito parecida com a sua, né? Fui católico, fui batista, fui espírita, fui budista, e hoje eu falo, eu sou espiritualista, né? Não espírita, mas eu sou espiritualista. Se a gente parar para pensar, o fundamento de todas elas, tá certo? É o amor. Tá certo? É o amor. Então, se colocasse só isso em prática, a gente não brigava, a gente não ia ficar nessa coisa de a minha é melhor do que a sua, né? E respeitar, né? Então, o que eu vejo assim, a espiritualidade, para complementar a resposta à pergunta que você me fez, o que eu sinto assim que a espiritualidade é você começar a se conectar com a sua identidade total. Certo? E o que é a sua identidade total? Você é o universo, você é o planeta Terra, você é a natureza. Agora, não, enquanto a gente se sente desconectado de tudo isso, a gente fica fazendo o que a gente fez até agora. Tá certo? Matando o planeta e se matando, né? Então, o que eu sinto assim, que a gente precisa de buscar essa identidade total, né? E aí eu falo uma coisa que eu sei que isso choca algumas pessoas, porque, por exemplo, na meditação, isso gera uma certa polêmica que eu vou falar, mas tudo bem. Tudo bem. Porque eu falo assim, quando você ora, você fala com Deus, né? E quando você medita, você escuta Deus. Verdade. Agora, o detalhe é que, tecnicamente, para você meditar, você precisa escutar seu silêncio. Certo. Então eu faço uma pergunta assim, se você precisa escutar seu silêncio e na meditação você escuta Deus, aí eu faço uma pergunta, quem é Deus? Né? Isso dá uma polêmica danada, mas tudo bem, sabe? Então assim, pensa cada um. Mas porque se ele mora dentro de nós e se você escuta a si mesmo, você se conhece e a sua essência é igual à de todos, né? Então, eu gosto muito de escrever texto e colocar a essência, porque eu acho que é o momento que você se conecta consigo e aí você consegue automaticamente se conectar com Deus. E é muito lindo quando a gente olha e as pessoas estão conseguindo identificar quem elas são. Então, eu acho que isso que você falou foi lindo, quando a pessoa está conectada consigo, ela está em paz. Ela não quer arrumar guerra, ela não quer arrumar problema, ela não quer ver o que tem de diferente, ela não quer debater, porque não vai levar a nada, né? Eu tenho na minha família pessoas que gostam de debater, e eu já gostei muito de debater. Até o momento que eu falei, não, deixa eu aprender com a sabedoria dos mais velhos. Acho que também isso é uma coisa, Tadashi, muito importante. Assim, você tem um ar de sábio, né? Eu acho que por você ter descendência japonesa... Pela idade. Todo japonês é um mix. É o cabelinho, é a cor do cabelinho, é o cabelinho, tudo é um mix. E eu acho que os japoneses têm essa assim, empatia de que eles são muito sábios, eles são vividos. Eu acho que a sabedoria não é só de você ter chegado lá, mas é de quem você escutou. E hoje a gente tem muita falta de pessoas, de referências fortes de sábios, sabe? Você vai procurar sabedoria, você tem que ler livros, você não sabe direito quem é aquela pessoa que escreveu, aí você imagina os monges lá no Butão, aí você não pode ter acesso a eles, né? Então, eu acho que essa referência da gente sempre se colocar como é um sábio, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não vai ficar discutindo, porque ele já aprendeu que isso não vai gerar nada, não vai levar a lugar nenhum. Então, acho que quanto mais a gente puder aprender com esse valor de sabedoria, mais a gente consegue trazer essa fé para dentro de nós. É isso aí. Eu acho que eu
falo muito para as pessoas assim que sabedoria a gente só adquire com o tempo de vida, né? Só convivência, né? Não é em banco de escola, não é faculdade, mas sabedoria é vida, né? Tempo de vida. A antroposofia, ela estuda muito isso, né? E é bonito porque exatamente assim o período assim a partir dos 42 anos que as pessoas normalmente, né, não todo mundo, mas se cada um parar olhar no entorno, a própria vida do que já viveu, Sim. normalmente aos 42 as pessoas começam assim, ou se separam, tá certo? E aí normalmente homem ou mulher se separam nessa idade e aí querem se relacionar com gente de 20 anos de idade, tá certo? Só que ela já está passando dos 42. E no fundo o que ela quer é ter o vigor de um jovem, tá Sim. certo? E não tem mais o vigor do jovem, porque depois dos 42 começou a curva descendente e não adianta querer negar isso, né? Sim. E a sabedoria é exatamente começar a usar a bagagem de vida, a vivência que teve até ali e começar a ter um outro padrão de vida, uma outra qualidade de vida, que não mais com vigor físico, certo? Então eu posso não ter mais a potência, o vigor físico, né? Mas existe um outro lado que vai compensar, que é exatamente a sabedoria, toda a bagagem de vida que adquiriu. Então, assim, se tiver essa consciência, começa a ter uma outra qualidade de vida, de espiritualidade, de fé, né? Sim. Tem algum livro? Você lê a Bíblia, Tadashi? Você já Eu leu, leio, né? eu Você leio. já Eu leu já fui também? batista, né, Eu Carol, sei, durante eu muito lembro. tempo. Então, Então, assim, quais os aspectos bíblicos hoje que você traz até hoje? Tem algum versículo assim que sempre está na sua mente de... ô, Carol, eu vou te contar uma passagem, porque é muito interessante. Ontem eu dormi pensando nisso, né? Eu estou com glaucoma, não sei se você sabe disso, né? Eu perdi Eu lembro. 90%, perdi 90% da minha visão. E assim, num momento, num passado, eu comecei a ficar muito desesperado com tudo isso, com a possibilidade de ficar cego, né? Mas a meditação me trouxe para o meu eixo, a aceitação, a fé, a espiritualidade. Então, hoje é um processo assim de aceitação mesmo, porque eu falo, vai acontecer o que tem que ser e relaxa, né? E aí teve uma passagem que me marcou muito e que eu associo à espiritualidade, eu associo à minha religiosidade que eu tive no passado, né? E à fé. E aí a gente estava, eu e a Carla, a minha esposa, a gente estava arrumando as malas para poder ir para o curso de expansão de consciência e a gente ia viajar na segunda-feira para esse curso, a gente fica lá a semana inteira, né, para dar esse curso. E a gente estava arrumando as malas no domingo e de repente ela colocou uma música para tocar e é o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Só que era cantado. Tá? E muito bonito, né? Assim, cantado e assim, mas a melodia, além do salmo, né? Que é muito bonito, começou a me tocar de uma tal forma, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e, Carol, aí alguém vai falar, pô, esse cara tá viajando na maionese, mas não é viajar na maionese. E de repente eu comecei a sentir uma pressão no ombro, mas alguma coisa como se me empurrando para baixo, e eu comecei a sentir meus joelhos se dobrarem e eu ajoelhei na beirada da cama, tá certo? E ajoelhei e aí eu só pedi para Carla assim, põe para tocar de novo. E aí ela colocou no repeat e deixou tocando. E eu ajoelhei, Carol, e eu chorei, e eu chorei, eu chorei, eu chorei, e com esse medo de ficar cego. Tá? Sim. E o salmo tocando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, e de repente vem uma passagem que todo mundo que já leu a Bíblia, ou que conhece a história, vem uma passagem, né? Entrego minha vida em tuas mãos. Foi a única coisa que passou na minha cabeça. Entrego a minha vida em tuas mãos. E nessa hora eu parei de chorar. Parei de chorar e veio uma paz, veio uma tranquilidade e uma confiança, fé. Fé, sabe? Que está acontecendo o que tem que ser. E vai continuar acontecendo o que tem que ser, né? E aí eu relaxei, né?
Então, e daí para frente eu vou te falar assim, eu nunca mais sofri por causa disso. Nunca mais Até sofri por causa disso. achei muito linda, me emocionei aqui com a sua história. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo se emocionou, porque todo mundo tem um glaucoma na sua vida, né? Todo mundo Sim, tem tá passando por coisas, enfim, em todas as áreas da vida. sim. Pode ser familiar, financeira, saúde, enfim, cada um com a sua Dor. perspectiva com a sua dor. E eu acho que você entregar é um passo grande de fé, porque é exatamente não ter o controle que traz a paz, né? Porque quando a gente está querendo controlar tudo, quando a gente está com tudo nas nossas mãos, e a gente agora viu que não adianta nada, né? Vimos numa magnitude muito maior, muito mais ampla Exatamente. com esse vírus, e realmente o entregar, ele te dá um alívio desse fardo enorme que a gente está acostumado a carregar desde que a gente nasce, né? Tendo que cuidar e dar conta de tudo ao mesmo tempo e ainda superar expectativas e, enfim. E eu estava ouvindo você falar do glaucoma e a minha cabeça logo vai para duas, a cabeça da planilha, sabe como é? Duas hipóteses, né? E aí eu fiquei pensando, mas as minhas hipóteses são sempre muito. Eu gosto muito delas, eu aprendo muito com as minhas hipóteses. Uma é que essa parte, né? Eu sempre vejo no corpo aquilo que vem de coisas, de sensações, de coisas do espírito, né? Então, talvez ou você viu muita coisa desde muito novo, né? Viu, eu digo, com olhos espirituais também, de Sim, amadurecer e de ter sabedoria com tanta coisa que agora é um momento de alívio também. A gente pode ver pelo sim. bom, pelo lado bom, né? Assim, Tadashi, para de ver. Agora você tem que descansar esses olhos que já viram tanta coisa, Eu já acredito. evoluíram demais, né? E outra hipótese que eu estava aqui pensando é de você buscar essa visão de algo que talvez estão querendo que você não veja e você tem que buscar essa cura, essa libertação de não estou no controle de entrego, Sim. porque aí vem um outro tipo de visão Visão. ainda mais importante, né? É isso aí. Mas eu acredito muito na sua cura, Tadashi. Vou orar muito Amém. para Amém. que dê tudo certo, sim. Com Amém. certeza. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é nada é por um acaso, tudo coopera para o nosso bem. Então, isso acho que é exatamente isso que você colocou, de se coopera para o meu bem, algo veio para ensinar. Meus filhos sempre me perguntam, cada um na sua época, na sua fase, e agora a Isabela que tem perguntado. Mas, mãe, quando você vai morrer? Mas você vai ficar? Você não vai morrer? Mas, né, acho que toda criança passa esse momento de, Sim. nossa, ainda mais ouvindo falar de morte, né? Então, quando que será que meus pais se vão, né? E isso causa uma tristeza e uma dúvida e uma insegurança enorme, né, para as crianças e para a gente também. Até porque eu falo, como é que eu vou falar para os meus filhos que eu não vou morrer se eu vou morrer, né? Até porque nem eu sei que dia eu vou. Então, o que eu passo muito para eles é esse versículo. Eu falo para as crianças: olha, o dia que eu morrer vai ser o dia que eu tenho que morrer. É assim, ponto final. Por que eu vou ter que morrer esse dia? Eu não sei se é amanhã, se é hoje, se é daqui a É 50 isso aí. anos, né? Então eu falo para eles assim: vocês têm que saber que o dia que eu morrer é o dia perfeito. Ah, vai doer, vai ser ruim, mas alguma coisa vocês vão aprender com isso. Então eu gero neles uma vontade de buscar com bons olhos, buscar aquilo, Muito lindo. né? Assim, poxa, Lindo. vai acontecer o pior hoje. Então, o que minha mãe falou? Minha mãe falou que isso aconteceu por um motivo, então isso gera neles uma De- espiritualidade, gera fé, gera
segurança de que aquilo aconteceu com a permissão, né? Acho que E um isso traz desejo, muita paz. e um desejo de buscar, né, Carol? E um desejo de Exato. buscar. Então, assim, muito lindo. É, é interessante porque eu fiquei escutando você falar, e se a gente pensar assim, o tema da live, né? Você tem fé, né? Eu sei que muita gente acaba respondendo assim, eu tenho fé. Não é que a gente duvida que você não tenha fé, mas eu tenho uma definição de fé que isso me ajudou muito, sabe, assim, nesse processo de espiritualidade e mesmo nessa questão assim de fé, que fé não é ficar pedindo para Deus o que eu quero. Fé é eu aceitar que Deus está me dando o que eu preciso para o Amém. meu processo evolutivo. Isso para mim é fé. Então, fé não é pedir para Deus o que eu quero ou o que eu preciso, mas fé é aceitar que Deus está me dando o que eu preciso. Tá certo? Então, nesse momento, eu preciso do Covid-19. Tá certo? E é isso que, de repente, ele me oferece, porque isso está me ajudando a olhar para coisas que eu não estava olhando, cuidar de coisas que eu não estava cuidando, não importa. Então, isso para mim é fé. E aí é o que eu tenho falado muito para as pessoas, assim, eu não peço nada. Eu não peço nada para Deus. Certo? Agora, eu agradeço por tudo que Ele tem me oferecido. Ah, está me oferecendo agora o glaucoma, eu agradeço. Tá certo? Porque é isso que eu preciso viver. Né? É disso que eu preciso tirar um aprendizado. E aí, linkando com o que você acabou de falar, que seja da morte. Tá certo? Então, se esse momento eu preciso de estar frente a frente, como sempre precisamos, né? Com a morte, hoje, com muito mais evidência em função desse vírus, mas o fato olhar para a morte com esse olhar que você acabou de colocar é fé, tá certo? É espiritualidade. Então, assim, a gente vai viver a morte. Não tem como, né? Agora, a questão é como você vai viver essa morte, tá certo? Como você vai olhar para essa morte, né? E aí tem uma coisa que eu falo muito, Carol. Para olhar uma coisa assim. Todas as grandes religiões do mundo, as maiores, tá? Que eu não vou ficar dando nome, mas olha para todas as grandes religiões do mundo, né? Me mostra qual que fala da morte. Ou vamos falar diferente, me mostra qual que não acredita na vida após a morte. Tá certo? Todas elas acreditam na vida após a morte, pode dar nome diferente, tá certo? Agora, o fato é que todas as grandes religiões do mundo, tá certo? Nenhuma acredita na morte, tá certo? Eles acreditam na vida. E falam na vida após a morte de um jeito diferente, tá certo? Então, assim, e aí fica o que você falou no início, né? Olhar para o igual, sabe? Esse foi um ponto que eu comecei a perceber. Ninguém acredita na morte. Nenhuma grande religião, tá certo? Eles acreditam na vida, né? E falam da vida após a morte de um jeito diferente, do jeito deles. Mas o fato é assim que todos eles falam da vida após a morte, né? Então, na minha cabeça fica assim, aonde que está a morte? Tá certo? Para que sofrer por isso, né? Eu posso te dar uma dica de um livro lindo, não sei nem se você já leu, para os seus filhos, para você ler para eles. Chama Pingo de Luz. Pingo de Luz. Pingo de Luz, tá? É o nome do livro. Assim, é lindo, 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 lindo. É de uma psicóloga de Belo Horizonte. Pingo de Luz. Vale a pena, assim, você botar os dois, que eu já vi que você curte pra caramba, tá com os dois. Bota os dois no colo e lê o livro para eles. Mas, assim, é de chorar. É de chorar de lindo, assim, que vai falar da morte de uma forma tão espiritualizada, tão simples, que a gente fala, cara, é isso. Né? Você sabe que você estava falando e eu lembrei aqui que tem muita gente que... Você estava falando assim, que tem gente que tem fé, tem gente que vai responder logo de cara, tenho fé. Mas eu tenho muitas pessoas até que me mandaram, amigas minhas, seguidoras aqui, mandaram, poxa, eu vou assistir porque eu tô muito ruim nesse quesito.
E eu acho que o mundo que a gente vive, a quantidade de tempo que a gente precisa administrar para a quantidade de coisas, né? Na verdade, parece que é menos tempo, as pessoas estão se sentindo um pouco vazias quanto à fé, né? E elas muitas vezes não tiveram a história que você teve, ou não tiveram a história que eu tive, e muitas vezes se sentem perdidas por onde começar. Muitas vezes, inclusive, culpadas por não ter o seu momento de silêncio, não ter o seu momento de oração, nem de pedir, nem de ouvir. Então, eu gostaria muito de falar um pouco sobre isso, inclusive para muitos que estão aqui buscando essa luz no fim do túnel, de como eu aqui na minha casa posso fazer para atingir uma fé melhor. Me sinto tão em débito com Deus, com a religião, com a religiosidade, com a espiritualidade, enfim, como cada um quiser chamar, mas acho que ter a paz consigo é um segredo. Então, como que você indicaria para essas pessoas que estão se sentindo fracas? Ô, Carol, eu vou falar primeiro da meditação, sabe? Eu sinto assim que a meditação é uma coisa assim que entre aspas, é simples, né? Não precisa de ficar 1 hora, 2 horas meditando, 10 minutos por dia de meditação já pode começar a trazer grandes resultados para as pessoas. E aí, assim, tem a ver com fé? Tem a ver com fé por quê? Primeiro, porque a meditação nos tira do estado de sofrimento, né? Segundo, que a meditação ela vai trabalhar muito uma conexão com a confiança na vida, tá? E aí, questão, Carol? Oi, Estou Carol? ouvindo, estou ouvindo. Essa questão de confiar na vida e aceitar que nós estamos recebendo o que nós precisamos, né? E até fiz um post outro dia que eu falava exatamente isso, né? Que a gente precisa de abrir mão, tá certo? Do que a gente quer, né? Então eu quero isso, tem que ser desse jeito que você falou agora há pouco do controle, né? Tem que ser assim, tem que funcionar assado. Então, abrir mão do que a gente quer e aceitar o que a gente precisa, tá certo? E aceitar o que a gente precisa. Então, o que eu percebo assim que a meditação coloca a gente nesse caminho, né? Agora, como desenvolver essa fé, né? Eu acho que é uma coisa assim que eu não vou falar que é difícil, tá certo? Para quem tem dificuldade ou para quem não acredita, não importa, ou para quem acha que não tem fé, o fato é, o ser humano, ele precisa, tá certo? De estar conectado com algo maior. Isso faz parte do nosso espírito, né? Nós precisamos Natureza. de ter uma conexão com algo maior. Tá, eu não acredito em Deus, tá bom, mas deve acreditar na lua, deve acreditar no sol, deve acreditar na energia da pedra. Meu, não interessa, mas a gente precisa de ter uma conexão com algo maior, né? Então, como você vai começar a fazer o seu caminho, né, de desenvolvimento da sua fé? Posso falar o nome de um livro, Carol? Claro, deve. Opa, vou até anotar Chama aqui. O Efeito Isaías. O Efeito Isaías. É o Isaías da Bíblia mesmo, tá? O Tá bom. Efeito Isaías. Vale a pena ler e de repente a gente volta até fazer uma live, eu, Carol e vocês todos que estão assistindo, Vamos. sobre esse livro, porque assim, é bárbaro, 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 bárbaro. Fé. Tá Mas, certo? O efeito Isaías. E aí ele vai falar muito exatamente do poder da oração. sim. Do poder da oração. Tá certo? Porque isso é muito interessante. Quer ver? Assim, só para fazer um paralelo, para vocês que estão assistindo entenderem. Se você está desempregado, se você está sem dinheiro, se você tem alguém na família com uma doença muito grave, tá certo? Aí você ajoelha para orar. Tá? Certo. Presta atenção no quadro, é meio dramático o quadro, né? Você está desempregado, você está sem dinheiro, você
tem uma pessoa com uma doença terminal na família. E aí você ajoelha para orar. Qual é o estado interno, emocional, psicológico, quando você ajoelha para orar? Tá certo? Qual é os sentimentos que você está vivendo nessa hora? Provavelmente você Busca. vai me responder Tá, desespero, tá tristeza, triste, tá certo? tá com Né? raiva. Quando que essa oração vai dar certo, Carol? Mas a hora que ajoelha, já vejo a raiva e a tristeza dando um passinho para trás. É possível, porque Não aí é? vem uma humildade. Mas se parar É. para analisar, não tem como essa oração dar certo, porque o estado interno que eu tenho não é de fé. Sim. Tá certo? Estou É. triste, estou com raiva, estou desesperado. Ou seja, falta confiança na vida, falta confiança em Deus, falta fé. Né? Sim. Agora, eu ajoelhar, tá certo? E agradecer, né? É isso que eu preciso. Muito obrigado e gratidão. E agradecer por isso que eu estou vendo. Eu sei que não é fácil, tá É. certo? Mas é ter essa confiança, porque a partir daí o quadro vira. As coisas mudam, né? Então, eu acho que cada um, na verdade, precisa achar o seu caminho. A sugestão que eu dou, lê esse livro, O Efeito Isaías, medita, tá certo? Aprende a meditar, porque eu Sim. acredito que a meditação ela vai te levando para esse caminho. E meditação não tem nada a ver com religião. Sim. Já teve, hoje não tem mais. Sim. Né? Eu vou falar que no momento, assim, acho que o que as pessoas mais evitam, né, é esse momento de fazer uma oração ou fazer uma meditação. Vira quase uma procrastinação, né, Sim. de chegar até esse momento. A partir do momento que você conseguiu ajoelhar, sentar, falar, vou meditar, a partir do momento que você dá um passo, esse passo já destrava um monte Com de certeza. travas aí Com que você certeza. tinha, porque eu vejo assim, as pessoas estão nesse momento, eu não mereço, Deus não existe, Deus não me ama, Deus me castigou, tenho raiva do que aconteceu. Esse monte de sentimentos que estão ali, né, a todo vapor nesse momento, a hora que você vence eles é o primeiro momento que você fala, não interessa o que eu estou acreditando ou o que eu estou sentindo, eu vou dar esse passo. Nesse momento a pessoa já vai sentir uma libertação quase, né? Sim. Assim, vai mudar o estado de espírito, mesmo que nesse momento você chore, mesmo que nesse momento você tenha muita raiva, nesse momento você tenha muita dor, eu acho que é até uma maneira de você aceitar isso que você está sentindo, que eu acho que uma das coisas também que trava muito é de não querer aceitar, né? A Exatamente. negação dos sentimentos. E aí, a hora que você aceita, você acolhe, né? Acolhe o Exatamente. sentimento e fala, não, eu tô sentindo tudo isso, eu vou chorar, eu vou ficar com raiva, eu vou aceitar. E aí, isso vai ficando mais leve, né? Acho que uma das coisas que eu tenho para dizer, que eu sei, já passei por momentos de não querer nada com ninguém, né? Ficar com raiva de muita coisa. E a partir do momento que você tem uma live dessa, que você lê um livro como esse que você indicou, que você se abre para fazer uma oração, uma meditação, automaticamente as coisas vão se renovando e a sua fé vai melhorando, vai tomando a devida proporção dela, né? Sim. Carol, você falou uma coisa interessante agora. A gente está fazendo a meditação, as lives com meditação já há 68 dias. E a gente começou para fazer só 7 dias. Em 7 dias a gente ia parar. E já está fazendo 68 dias. E aí, eu te contei isso, eu não vou contar a história toda, porque senão vai ficar muito longo. Mas nós lançamos um desafio para as pessoas orarem e meditarem todos os dias. Tô ouvindo, tô aqui. Carol, na meditação, na oração, eu pedi para as pessoas o seguinte: ajoelhem em sinal de humildade, tá Tá? certo? Ajoelhem. E 2, ajoelhem para mostrar a sua humildade e a sua pequenez, tá certo? Diante de uma coisa invisível chamada Covid-19, tá certo?
e que esse bichinho parou o mundo, parou a humanidade, tá certo? Na Segunda Guerra Mundial, alguém lá muito doidão não conseguiu parar o mundo todo. Agora, esse bichinho invisível parou o mundo inteiro. Então, eu falei, nós temos que ajoelhar para mostrar nossa pequenez mesmo, tá certo? Que a gente não tem controle sobre isso, e aí orar. Orar, pedindo para que a humanidade aprenda, tá certo? E que saia melhor do que a gente entrou de tudo isso. E foi muito interessante porque uma pessoa chegou e falou, Tanashi, isso foi um depoimento que me emocionou muito. Ela falou, eu sempre orei, né? Agora, ajoelhada, ela falando para mim, você não tem noção que é exatamente o que você falou. Meu, você já deu um passo para trás, né? De reconhecer, assim, reverência, sabe? De humildade, né? Existe um propósito maior para nós, tá certo? Para todo mundo que está aqui nesse plano aqui, né? Então, o que eu vejo assim, que eu acho que esse caminho, né? As pessoas precisam de experimentar, tá certo? Não é assim, não, não funciona, não, não acredito, não, não dá certo. Experimenta, tá certo? E não é experimentar também um dia só, um dia, 2, 3, pelo menos uns 7 dias. Tá certo? Para começar a falar assim, não, agora alguma coisa mudou aqui dentro de mim, né? Então, tem que acho ter que tem uma que ter... consistência. Exatamente. Exatamente. Tadashi, posso abrir a caixinha de pergunta? Tá bombando aqui. Posso abrir Vamos lá, uma porque senão o outra? Instagram derruba já a live. Vamos lá. Pode ir falando, eu vou procurar uma aqui. Uma boa. A Carol falou uma coisa aqui interessante que eu acho que vale a pena as pessoas registrarem. Quando ela falou assim de resistir isso gera sofrimento, né? E é um fato, tá? O que gera sofrimento para as pessoas é exatamente não aceitar o que a vida está te apresentando. Se quer falar de Deus, se quer falar de universo, pode dar outro nome que quiser. Então, não aceitar o que Deus está te oferecendo, isso gera sofrimento. Certo? Agora, no momento em que você aceita o que a vida te apresenta, você aceita o que Deus está te mostrando nesse momento, aceita. Você para de sofrer. Agora, a resistência, né, você ficar se opondo ao que a vida está te oferecendo, você sofre e não resolve nada, porque você não tem controle sobre essas coisas, né? Por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo agora. Ficar de mau humor, com raiva, triste, vai resolver? Vai controlar alguma coisa? Não. Tá certo? Você sofre, né? Sim. Vamos lá, Carol? Tem aí? Putz, não, deixa pra lá, que tem tanta coisa. Inteligência espiritual, o que é? Que eu achei uma boa pergunta. Como você tem tratado o seu problema hoje, que eu achei também diferente. O que é inteligência espiritual para você, Tadashi? Tem um livro hoje, né? Eu falo a verdade, assim, eu li só o prefácio dele, eu não li o livro, preciso ler, que fala de inteligência espiritual, né? Eu não saberia te dizer, assim, sabe? O que é inteligência espiritual? Eu não saberia nem te responder, tá certo? Mas o que eu penso, assim, que deve existir, né? Eu vou ler esse livro e depois a gente pode voltar a falar alguma coisa a respeito. Mas, assim, eu não sei nem responder o que seria isso. Achei interessante também, porque eu não tinha ouvido falar. A gente fala tanto sobre inteligência emocional, né? E eu nunca tinha ouvido falar também. Tem um livro. Tem um livro, eu vou pesquisar. Vou colocar aqui nos stories também todos essas duas indicações de livro que você me deu, que eu também gostei bastante. Tem gente pedindo. Tem muita gente que agradeceu muito, a gente que agradece. Estão pedindo, por favor, repete a definição que você deu de fé. Fé não é ficar pedindo para Deus o que você quer. Fé é você aceitar que Deus já está te dando o que você precisa, nesse exato momento. Tá certo? Deus já está te dando o que você precisa para a sua evolução. Então, não é ficar pedindo para Deus o que você quer.
mas é aceitar que você já está recebendo e vivendo o que você precisa para o seu processo evolutivo. Isso, para mim, é fé. Maravilha. E uma outra aqui, tem muita gente passando algumas crises não pessoais, mas mais de pessoas falarem coisas e aí isso atingir, né? E eu acho que quando você tem uma crise, por exemplo, com o seu parceiro que não concorda com aquilo que você está acreditando, ou quando você tem um líder de algum lugar falando que isso não é de Deus ou que isso é não sei o quê. Então, tem gente lidando nesse momento com algumas questões nesse sentido, né? Então, perguntaram como agir nesse conflito, mas acho que fica para uma outra live, né? Isso é bem delicado, bastante delicado. Eu acredito assim, que tem como solucionar, né? Mas assim, é muito profundo e bastante delicado. Eu acho que o ponto que talvez, para começar a ajudar essa pessoa, é que eu e a Carol falamos logo no início da live, sabe? Respeite as crenças alheias, né? Sim. Então, você, nesse momento, pode acreditar em X, tá certo? E você quer fazer esse X, e essa pessoa acredita em A, né? Se você respeitar que ela acredita em A e quer fazer o A, já vai ajudar muito a evitar o conflito. Aí você talvez me pergunte, mas ele não respeita o meu X. É o direito dele, mas você respeita o A. Ponto. Quando você já dá um passo adiante, já mostra como você quer ser respeitado, fazendo com o outro. Assim, o outro já Exatamente. automaticamente te respeita. E tem muita gente com algumas dúvidas que eu acho que dá para resumir em uma coisa. Não fique perguntando para os outros o que a pessoa acha certo ou errado, porque o que a pessoa acha certo ou errado é sobre a visão de vida que ele tem, sobre a Com história certeza. dele. E você não precisa disso, você precisa ter paz com você mesmo. Então, se você buscar a sua paz, você não vai precisar ficar perguntando o que as pessoas acham. Porque se você está precisando saber o que acham daquilo que você está fazendo ou está se sentindo bem, é porque você ainda não está seguro Não de tem si, convicção, né? é isso aí. Acho que essa confiança. Tadashi, amei. Quer dar uma mensagem final? Gratidão. Carol, o que eu acho que colocaria para as pessoas assim, usa esse momento, né? Aproveita esse momento que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo. Aproveita esse momento para o seu crescimento espiritual. E quando eu falo crescimento espiritual, pode até ser religioso, tá certo? Pode até ser religioso, mas já que a gente falou de espiritualidade, falou de fé, use esse momento para crescer espiritualmente. Então, a sua espiritualidade, a sua fé. Aí, se você me perguntar como, a Carol já falou aqui também. Tem um monte de live legal, tem um monte de livro legal. Agora, que você saiba exatamente assim, filtrar o que é bom para você. Tá certo? Exatamente para não entrar nisso que a Carol acabou de falar, assim, de ficar precisando de aprovação de outras pessoas, porque isso é certo, isso é bom, isso é ruim, né? Então, você precisa saber o que é bom para você, tá certo? Porque, por exemplo, meditação pode não ser bom para você, tá certo? A gente está falando, vai meditar, vai meditar, vai meditar, mas de repente meditação para você não é bom, né? Então, você precisa saber, assim, o que é bom para você, o que funciona para você, até para você desenvolver a sua espiritualidade, a sua fé. Verdade. Obrigada, Tadashi. Gratidão, Carol. Uma das coisas que ajudou muito, que me ajuda muito, né? Eu brinco que a minha casa é a minha igreja, ouvir músicas, por exemplo. Músicas, pode ser qualquer tipo de música que me faz bem, assim, aquilo, e ficar um pouco sozinho também, se você agora tem oportunidade de, sabe, de repente nem ficar 10 minutos no banheiro quietinho, consigo mesmo, que é uma maneira de meditar, mas ficar sozinho dá oportunidade e aquietar a mente dá oportunidade de evoluir na parte da fé e da espiritualidade. Essa é um pouquinho da minha experiência também.
Tadashi, querido, muito obrigada. Amei, Carol. Amei. Adorei, adorei. Foi muito rico. Gratidão. Essa live vai ficar salva aqui para quem perdeu, quem entrou no finalzinho, quem quiser mostrar para mais pessoas. Eu espero a gente fazer outras em breve. Vamos fazer. Muito obrigada. Gratidão, Carol. Gratidão. Dá um beijo na família. Beijo a todos e beijo a todos que escutaram também, participaram aqui. Um beijão. Tchau.